Qual é a verdade do despertar da Kundalini? Há muita confusão a respeito disso. As pessoas acreditam que Kundalini seja uma experiência mística, uma experiência assim chamada espiritual, que pode acontecer a elas. Então há esta energia no corpo e quando ela desperta, a pessoa passa por uma experiência assim chamada de Kundalini. Em geral, há muita fala sobre isso. Muitas pessoas falam sobre a Kundalini. Qual é a verdade? Qual é a verdade sobre a Kundalini? Gente, Kundalini é a presença da consciência, é a presença do seu ser. Kundalini é só uma outra palavra para esta energia presente nesse organismo, nesse corpo-mente, que quando aflora, quando desperta, quando flui por esse corpo, por esse mecanismo e assume esse mecanismo psicofísico, pode ser chamado de o despertar da Kundalini. No entanto, isso não é uma experiência, não é algo que uma pessoa irá passar por isso. Esse despertar da Kundalini é o despertar da consciência. Quando esta consciência desperta, esta assim chamada pessoa desaparece. Porque esse sentido de pessoa presente em qualquer tipo de experiência é o resultado de uma memória que se expressa. O que nós chamamos de experiência é uma memória sendo recordada, sendo lembrada por um mecanismo que guardou essa memória, que guardou essa lembrança, que pode relatar sobre isso. Esse é o sentido de uma pessoa presente. Então, qualquer experiência que você tenha é algo registrado no cérebro e se sustenta no cérebro como uma memória, uma lembrança para essa pessoa. No entanto, essa pessoa não é uma realidade. Ela é um conjunto de memórias. Então, além dessa experiência, ela contém outras experiências. Ela guarda outras experiências. Ela compõe um conjunto de memórias e lembranças. No entanto, quando aqui nos referimos ao despertar da consciência, que é sinônimo de o despertar da Kundalini, estamos falando do fim desta memória, que é a pessoa com suas memórias, lembranças e experiências. Então, o que é o despertar da Kundalini? Qual é a verdade sobre o despertar da Kundalini? É a verdade do despertar do seu ser, que não é uma pessoa. E o que é essa pessoa? Como acabamos de colocar, um conjunto de memórias, lembranças, recordações, experiências. É nisso que se constitui o eu, o sentido de alguém presente dentro da experiência, guardando memórias, lembranças, experiências para falar sobre elas depois. A verdade do seu ser, quando floresce, esta energia que é a real consciência, aqui no canal eu tenho colocado para vocês de uma forma muito clara, nós temos uma consciência agora aqui, é a consciência da pessoa.
Você só pode ter consciência em razão da presença do pensamento. E todo pensamento em você é só o reconhecimento, nesse momento presente, uma reação que vem da memória. Todo objeto, ele é reconhecido em razão de uma memória, de uma reação registrada no cérebro. Esta memória, esta resposta de reação de memória é o reconhecimento. Isso é o conhecimento. É isso que nós denominamos de consciência. Então, essa consciência é a consciência da pessoa. Estamos juntos? Essa é a consciência do eu. Então, a consciência do eu, ela já está agora aqui. Essa consciência do eu é uma consciência presente nessa condição de sonho de uma identidade separada. Repare que você, como uma pessoa, está numa relação com o mundo a partir de um centro pessoal, particular, que é o eu. Esse eu é o ego, e ele se vê separado do que ocorre, do que acontece, daquilo que se mostra. Então, essa é a consciência do eu. Esta consciência do eu já está agora aqui. Esta consciência do eu é a consciência da dualidade, do sentido de separação, onde existe você e o outro, você e a vida, você e o mundo. E isso está ocorrendo porque o seu estado de consciência no eu é um estado de sono. Isso não é a realidade. Essa é a realidade temporária do eu, transitória do eu, desse elemento que é o ego. Dentro desse tempo, passado, presente e futuro. Essa é a condição de sono, na verdade, de sonho, de uma existência separada. É isso que desaparece quando ocorre o despertar da real consciência, que é o despertar da Kundalini. Então, ocorre o fim para esta condição de memória, de sonho, de sono, de identidade separada, de dualidade. Então, com o despertar da Kundalini, algo novo surgiu e tomou esse corpo-mente, esse mecanismo, esse organismo psicossomático. Isso é o real despertar da Kundalini. E quando isso ocorre, existe um fim para esse eu, nessa dualidade. Eu e o outro, eu e a vida, eu e o mundo, eu e Deus. Estamos juntos? Então, o despertar da Kundalini é o despertar da consciência. Não disso que alguns chamam de consciência que despertou, ou de Kundalini que despertou. Aqui eu estou falando de outra coisa. Estou falando da verdade do despertar da Kundalini, da verdade do despertar da consciência. Quando isso ocorre, existe um fim para o sentido de ego-identidade. Isso é o que os sábios há milênios, na Índia, na China, no Japão, vivenciaram. E no mundo alguns vivenciam isso como sendo a verdadeira iluminação espiritual, o despertar divino, o despertar do seu ser. Isso é o fim do ego. Portanto, não se trata de uma experiência. Não se trata de algo que alguém
viveu, não é algo que alguém viveu. Você não pode, não tem como, não há a mínima condição de continuar presente quando ocorre o despertar da Kundalini. Continuar presente para relatar algo sobre isso, para contar sobre isso, para explicar a outros o que é isso. Então, a verdade divina, a verdade da iluminação espiritual, esse estado de beleza, de indescritível amor, de indescritível paz, de indescritível felicidade, assume esse mecanismo. Então, há agora a presença dessa inteligência, desta sabedoria, desta visão de realidade, mas não é uma experiência que vem e vai, não é algo que você está agora vivenciando para depois poder se lembrar disso e relatar isso para outras pessoas. Não fica você. É a presença de uma mente livre ou de uma mente meditativa, ou como é conhecido no Zen como a não-mente, porque aqui se refere a esta mente livre da mente, deste cérebro livre, deste assim conhecido cérebro, desta real verdade do seu ser. A gente pode dar muitos nomes para isso. Então, eu tenho dito para a gente aqui não se prender às palavras, porque elas não importam muito. O que importa é você ter uma aproximação verdadeira dessa possibilidade, da realização disso, aqui e agora. É por isso que eu tenho indicado aqui no canal nossas playlists, nossas diversas playlists sobre esse assunto, que é o despertar da consciência ou a iluminação espiritual. Além desses encontros online que nós temos também, inclusive a descrição aqui no vídeo, você tem o nosso grupo no WhatsApp para conhecer isso de perto. O nosso trabalho está em nos tornarmos cientes da verdade sobre quem nós somos e não de adquirirmos um conhecimento intelectual, verbal. As pessoas falam de algo porque ouviram falar, porque leram sobre isso, porque escutaram sobre isso. Mas é só uma aproximação intelectual. A aproximação, quando ela é vivencial, ela não deixa espaço para esse intelectualismo, para uma aproximação meramente verbal, porque você é isso. Isso é compreensão. A compreensão daquilo que é você é o fim desse sentido de um eu presente. Isso é o despertar da Kundalini. É o florescer do seu ser. É a verdade de Deus se revelando. Assim, olhar para todo esse movimento do eu e ir além dele, porque nesta inquirição da verdade, nesta investigação, se torna possível perceber a ilusão disso, ir além disso. É isso que importa. Portanto, se trata de uma ciência daquilo que é a verdade de Deus. Ramana Maharshi dizia que Deus, Kundalini e ser são nomes diferentes para a mesma realidade. Essas são palavras de Ramana Maharshi. Aqui a verdade se revela nesta vivência
nesta ausência do eu. Assim, o nosso trabalho consiste nesta observação desse movimento, que é o movimento do eu, do ego. Nosso cérebro está inquieto. Nosso estado psicológico, que é esse estado de ser alguém presente nessa experiência, é um estado de inquietude. Esse contato com a realidade divina, que é a realidade que somos, requer que nos aproximemos de nós mesmos, olhando para esse movimento interno, olhar para todo esse movimento interno que surge agora aqui, para esses pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, para essa forma de perceber a vida. Quando nos aproximamos desta forma, percebemos que esse modo de sentir, de pensar, de se mover no mundo, é um modo já programado, é um modo já condicionado. Nossas reações ou nossas respostas à experiência da vida têm por princípio esse fundo de memória, de lembranças e, portanto, de condicionamento interno, de condicionamento psicológico. Então, a nossa mente está condicionada. Aquilo que chamamos de mente é algo em nós, dentro de uma programação, de um condicionamento, e estamos sempre, o tempo inteiro, respondendo às experiências da vida, do viver, tendo por princípio esse fundo de condicionamento. Então, o nosso estado de consciência, em razão desse condicionamento, é um estado de sono, de inconsciência, e é nisso que reside todo esse modelo de mundo vivendo dentro desta insanidade. O ser humano ele é possessivo, o ser humano ele vive entediado, angustiado, deprimido. Então, internamente, psicologicamente, estamos levando uma vida dentro de um padrão de infelicidade. Porque carregamos essa ilusão, que é a ilusão de alguém, que é esse eu, para alcançar alguma coisa na vida, para realizar alguma coisa na vida, para ser alguém no mundo. Então estamos sempre olhando para fora, buscando do lado de fora alguma forma de satisfação, de realização, de gratificação, de preenchimento. Assim, nossas ações estão condicionadas dentro desse projeto de busca de prazer e fuga de qualquer coisa que nos cause dor, que nos cause sofrimento. Então, a nossa condição psicológica de vida no ego, nessa inconsciência, que é a inconsciência da verdade, da ciência sobre quem somos, essa é a vida do eu. Então, há esse sentido de separação, de dualidade. A verdade nos mostra, e a verdade é a partir daqueles que realizaram que há predominantemente em nós, eu digo no ser humano, essa condição de ignorância, de ilusão, esse senso de separação, esse senso de dualidade.
esse senso de ego, identidade. Aqui estamos compartilhando com você algo a partir desta visão. Então, não podemos ser teóricos, intelectuais, verbais a respeito disso. Precisamos ter um modo novo de nos aproximarmos disso, e esse modo é pela visão da real meditação de uma forma prática. Aqui no canal, nós estamos procurando lhe mostrar como realizar esta meditação, que tem por princípio a base da verdade do autoconhecimento. Então, quando há esta verdade do autoconhecimento, nós nos aproximamos da real meditação de uma forma prática, vivencial. É quando se torna possível uma mudança nessa estrutura, nesse corpo-mente. Sim, só então temos o despertar da Kundalini. Então, esta energia de consciência, de presença, pode operar uma mudança nesse mecanismo, nesse organismo. Então, esta energia da Kundalini, esta presença da consciência, realiza uma mudança nesse mecanismo, nesse corpo-mente. É quando esta presença assume este corpo-mente e esse sentido do eu, do ego, esse sentido de separação, de dualidade, se desfaz. Essa é a presença da Advaita, da não dualidade. Então, os sábios há milênios têm compartilhado isso. Aqui estamos compartilhando com você a verdade desta possibilidade. Isso é real. Isso é o real despertar da Kundalini. Esta é a verdade sobre o despertar da Kundalini. Quando esse corpo-mente passa por uma mudança e toda a ilusão do sentido egóico desaparece. Isso pode ser chamado, sim, de o despertar da consciência ou iluminação espiritual. Então, esse é o nosso assunto aqui nesse canal com você. Estamos trabalhando com você o fim do eu, o fim do ego e o fim desta confusão, que é a confusão desse sentido de ego-identidade. O florescer da felicidade, do amor, da paz, da verdade de Deus está presente quando esta realidade se mostra, que é a realidade divina, que é a realidade do seu ser. Esse é o nosso assunto aqui com você dentro deste canal. Se isso é algo que faz sentido, aproveita e deixa aí no comentário. Faz sentido? Ok? E já se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu no canal. Quero também lhe convidar a participar de encontros online. Nós temos encontros online e aqui na descrição do vídeo nós temos o nosso grupo no WhatsApp para você se aproximar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se é algo que faz sentido para você, a gente se vê, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, nem estados induzidos pela mente, nem estados hipnóticos. Nenhum dos estados hipnóticos que a mente possa produzir. Isso não tem nada a ver com o real despertar da Kundalini. Outra ordem de estados interessantes são os estados produzidos por substâncias.